Graça e paz do nosso Deus. Começamos com mais um estudo para você. Eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido Frutificai e que têm feito parte desse nosso universo de falar da Palavra de Deus, dessa grande família. E eu quero falar sobre um estudo hoje que se baseia em Mateus capítulo 8, no seu verso 3. Nós vamos falar sobre os 3 passos de um leproso. 3 passos que foram determinantes da vida de um homem que continha lepra. Então, tenho certeza que esse estudo vai edificar a sua vida, essa exposição bíblica vai ser abençoadora e vai trazer também esclarecimentos dos quais você vai se interessar. Então vamos à palavra de Deus que fala o seguinte: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Esse é o seu canal Frutificai Oficial, começando agora. Queridos, eu quero começar falando aqui sobre esse estudo que relata exatamente a aproximação de um leproso cujo nome não sabemos. O que nós sabemos é a atitude que ele tem ao se aproximar de Cristo. E ele faz parte, ele é relatado nos 3 livros do Evangelho, tanto em Mateus como Marcos e Lucas. Mas, no entanto, cada livro relata de uma forma diferente. Nós iremos compilar para ficar completo e vamos falar sobre a visão que é diferente em cada livro. Vamos tentar, sim, fazer da melhor forma que vocês entendam. Bom, falando sobre esse rapaz, cujo nosso título eu quero dizer de novo, que é os 3 passos de um leproso. Então, a resposta de Jesus é muito tocante. Mas antes é muito importante a gente falar um pouco sobre essa doença. Porque essa doença, ela não foi encarada ali naquele momento como uma cura, mas sim uma purificação. Isso é algo que é muito antigo, já vinha desde o Antigo Testamento, lá em Levítico. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas é interessante nós vermos que essa doença, a lepra, ela era totalmente incurável na época de Cristo, também na época do Antigo Testamento. Ela era muito temida também, porque tanto a sua origem como a sua cura não se tinham, não sabiam como começava também. Eles tinham uma forma de identificar a lepra, mas eles sabiam de uma coisa: não tinha cura. Então, a partir do momento que uma pessoa ela era diagnosticada e era assim determinado que ela tinha lepra, muitas coisas aconteciam. E uma delas era o afastamento social completo. Essa pessoa não tinha mais contato com a sua família, com seus amigos, com qualquer outra pessoa, não podia participar de qualquer rito na sinagoga. Ou seja, essa pessoa então ficava à margem da sociedade, ficava totalmente isolada. E essas pessoas, sendo uma, 2 ou mais, elas acabavam ficando em locais isolados, em cavernas, em montanhas. Era um leprosário, onde essas pessoas ficavam praticamente de uma forma horripilante. Queridos, a lepra, ela era altamente contagiosa, isso que trazia o maior temor dentre aquelas pessoas que sabiam que alguém poderia ter a doença. Então, isso apavorava, isso trazia com que as pessoas tivessem medo, e a pessoa que de repente era acometida dessa doença, ela automaticamente já era excluída. Mas, como eu disse para vocês, é importante nós falarmos sobre a lepra exatamente porque hoje, nos dias de hoje, ela é controlada. Ela ainda não tem a sua cura por completo, mas ela é controlada. E hoje não há essa necessidade de uma exclusão, de uma quarentena total de uma pessoa.
Então, mas coloquemo-nos no lugar daquele homem. E mais, falemos também que na época o leproso, ele teria que fazer certas coisas, como por exemplo, se ele estivesse passando em algum local e uma outra pessoa estivesse vindo ao seu encontro e não soubesse que ele era leproso, ele tinha que colocar a sua mão sobre o lábio inferior e começar a gritar: imundo, imundo, para poder dizer que ele tinha lepra. E a palavra era essa mesma, imundo. Queridos, tudo isso está na Bíblia e vocês podem conferir. Mas a grande verdade é que nós queremos aqui fazer uma análise dessa parte, exatamente porque, como eu disse aqui nesses livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de forma diferente. Então, vamos falar aqui como esse leproso buscou a sua purificação. Foram 3 passos que ele teve que percorrer para chegar até lá. No primeiro passo, ele se aproximou de Jesus. Você pode olhar nos versos anteriores ao versículo base do nosso estudo de hoje, você vê que o primeiro passo que ele teve foi se aproximar de Jesus. Porque isso é um ponto importante e porque isso foi um passo também determinante dele até chegar à purificação. Porque, como nós dissemos, o leproso, ele tinha a responsabilidade e ele sabia que ele não podia se aproximar de outras pessoas que estavam sãs. Ele tinha que ficar isolado, ele tinha que ficar longe. Ele não poderia chegar perto e ainda que chegasse, ele tinha que anunciar que ele era imundo, que ele era leproso. Então, queridos, mas ele, segundo o que nós vemos nessa passagem, Jesus estava em um local na Galileia e haviam pessoas perto de Jesus. E essas pessoas estavam ali no interesse em Jesus e este homem chega no meio delas com o intuito de chegar perto de Jesus. Essa aproximação, segundo a Bíblia, foi tão perto, ele tinha que chegar, ele tinha que ficar pelo menos uns 100 metros longe, não, mas ele estava próximo, tão próximo de Jesus, que você vai ver mais à frente, que Jesus, quando tem a intenção de curá-lo, ele o toca, ou seja, ele estava próximo, ele estava muito próximo de Jesus. Segunda coisa, segundo passo, que esse leproso o levou para a sua purificação e que foi determinante, foi a atitude que ele teve ao se aproximar de Jesus. Segundo a palavra de Deus, ela diz que ao se aproximar de Jesus, ele se prostrou e adorou. O que nós entendemos aqui é que esse leproso, ele já ouvia falar de Cristo, ele já ouvia saber dos feitos do Senhor, mas muito mais do que isso, ele cria no Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega, aproximando-se, e se prostra e adora, vem a segunda observação, queridos. Nesse momento, nós sabemos que o judeu, ele poderia entender que aquele homem seria um idólatra. Como assim? Porque nós sabemos que muitos que ali acompanhavam a Cristo não eram todos que criam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Então, ao ver um homem, ainda que leproso, se prostrar e adorar, isso seria uma forma de idolatria. Isso seria uma forma de ele estar assim, burlando os mandamentos e adorando outro Deus. Ele teria o risco pela segunda vez. E olha que o risco que ele tem no primeiro momento de se aproximar de Cristo seria a morte, seria apedrejamento. E de igual forma aqui, nesta segunda atitude, nesse segundo passo do leproso, ele também poderia ser morto e julgado. Mas, no entanto, nós vemos que este homem, ele não se importa com as consequências e muito menos
ele está ali pensando no que vai acontecer. Mas o alvo, o objetivo daquele leproso era de fato chegar até Cristo. Era de fato lhe falar. Então, queridos, nós vamos agora nos arremeter a entender que vamos para o terceiro passo que esse leproso, então, ele teve que trilhar para chegar à sua purificação. E a forma exatamente que nós vamos falar aqui, eu já vou agora pegar um pouco do livro de Marcos, porque no momento em que o leproso se aproximou, se prostrou e adorou, Marcos relata que Cristo, ele foi movido de uma grande compaixão. Então você vê que Marcos então mostra a parte humana, amorosa de Cristo, no qual ele se compadece daquele homem. E se nós formos olhar, já o médico Lucas, ele faz um relato totalmente diferente. Ele faz um relato no qual ele analisa aquele homem, no qual ele olha e fala que ele estava cheio de lepra. O que isso quer dizer, queridos? Isso nos leva a entender que aquele homem, além de estar com a lepra, o estágio que essa doença se encontrava era avançado. O seu corpo estava tomado da lepra. Podemos até dizer que ele estava com feridas abertas em seu corpo. Podemos dizer que poderia ter até um membro que já estivesse deformado. Mas, no entanto, nada disso foi impeditivo para aquele homem. Nada disso foi um fator predominante para que ele não pudesse chegar perto de Jesus Cristo e falar-lhe. Ele foi. E aqui, o que eu acho incrível, meus queridos, é que quando ele fala, ele faz agora a fala dele. No terceiro passo, ele vai falar com Jesus, mas a forma como ele vai falar não é uma forma impositiva, não é uma forma obrigatória, não é uma forma do qual coloca a responsabilidade a Deus e ali reivindica a sua saúde. Não. Queridos, ele aqui vem falar com Jesus que, se fosse da vontade dele, ele poderia ser purificado. E a resposta de Cristo é o alvo do nosso, é alvo de nós entendermos aqui, porque ele fala assim: quero ser limpo. A Bíblia relata em Lucas e outros livros que a lepra o deixou por completo naquele momento. Queridos, eu acho interessante porque a forma, através da palavra de Cristo, onde ele fala: quero ser limpo, e a partir daquele momento a lepra desaparece. Eu venho a dizer para vocês que naquele momento Cristo não fez promessas, Cristo não deu receitas para aquele homem, para que ele pudesse chegar até ali. Aquele homem não teve que fazer campanhas para chegar a uma vitória, para chegar ao seu objetivo. Ele teve que ir ao autor da vida e lhe fazer uma pergunta, que se for da sua vontade, podes tornar-me limpo. Queridos, naquele momento, como eu sempre digo, existe um versículo na Bíblia do qual eu amo, que está em 1 João 5,14, que diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Mas tudo é relacionado à vontade do Senhor. Não é relacionado ao nosso tempo, ao nosso querer,
aquilo que nós precisamos, e o nosso entender é que precisamos e temos que ter aquilo, mas sim entendermos que é o objetivo do Senhor para a minha vida, é aquilo que o Senhor tem para mim, é aquilo que vai abençoar, vai edificar a minha vida. Esse é o objetivo. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 3 passos interessantes, 3 passos determinantes. Aproximação de Cristo, aproximação do Senhor. Quantos querem a bênção do Senhor, mas não querem se aproximar? Quantos querem a bênção de Deus, mas querem viver uma vida de longe? Querem viver uma vida superficial com o nosso Deus. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não fala do Senhor, não conversa com Ele, não tem intimidade com Ele. Segundo ponto, quantos querem uma bênção, querem ser purificados, querem ser abençoados, mas não se prostram, não adoram, não tem no seu íntimo o sentimento de fazer aquilo que o Senhor merece, que é adorar, é se prostrar, é se colocar realmente na posição de um adorador, na posição de um servo. Não se coloca, fica com a sua altivez, fica com o seu orgulho, e no seu íntimo acha que merece a bênção, acha que merece ser abençoado. E por fim, querido, como é a forma que a pessoa fala com o Senhor Jesus? Isso influencia muito. Sabe por quê? Não recebeste? Porque não soubeste pedir. E chegamos até o nosso Senhor, nosso Deus, e às vezes falamos que devemos ser abençoados. Meu querido, pelo amor de Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Nós estamos aqui para servi-lo, e que se tiver ali uma fornalha de fogo ardente, e se você tiver que passar por ela, você passará, querido. Se tiver uma cela te esperando, como José, você estará dentro dela. Se você tiver que entrar no Coliseu, onde muitos estarão escarnecendo, mas por causa do Senhor, você entrará. Mas a grande verdade é, segundo a tua vontade, Senhor, é a tua intenção que eu venha ser limpo, purificado, abençoado. Eu tenho certeza que dentro do coração do nosso Deus, que é o nosso Pai, com certeza Ele lhe dará a maior bênção, a melhor, no tempo certo, no momento ideal, e você será bênção, meu querido. Você pode ler lá em Levítico 13, toda essa parte onde é dito como o leproso era analisado, que era feito através do sacerdote, que o olhava, então pedia que ele se afastasse alguns dias, depois ele retornava. Lá tem todo o detalhe. Mas aqui eu quero falar sobre esses 3 passos que esse leproso teve para chegar até a sua purificação. E esses 3 passos é os passos também que eu acredito que nós podemos sim alcançar a vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abrir os teus olhos, queridos, que o Senhor possa lhe ensinar a se aproximar dele, a prostrar-se, a adorá-lo e a chegar a fazer a pergunta certa e a falar com ele da forma adequada. Com certeza ele tem uma bênção especial para você, meu querido. Então não pense que você está abandonado, não pense que você está sozinho, não pense que você está desamparado, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo. Que o Senhor, mais uma vez, abençoe a tua vida. E eu quero lhe pedir, humildemente, o Frutificai Oficial está chegando em níveis altos, um canal
Um canal que em abril deste ano começou com a proposta de falar da palavra e hoje já está com quase 1.000 seguidores, queridos. Quase 1.000 inscritos. Para a honra e glória daquele que me chamou, para a honra e glória daquele que tudo pode, nós estamos crescendo para a honra dele. E é por isso que eu quero te pedir que você possa se inscrever. E se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, fale para todos aqueles que precisam entender a palavra, queridos. Precisam saber como a palavra está falando. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu negócio. Aquilo que você tem no seu coração, que o Senhor te abençoe. E que assim estejamos juntos mais uma vez no próximo estudo, no qual estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.